Queridos irmãos e irmãs, como nós estamos concluindo o tempo da Páscoa, que encerra propriamente no domingo de Pentecostes, depois de amanhã, e durante todo o tempo da Páscoa nós ficamos lendo o Evangelho de São João, porque o Evangelho de São João não entra nos ciclos dominicais A, B e C. Neles nós lemos apenas os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então o Evangelho de São João foi deixado pela igreja para os tempos fortes, Quaresma, Páscoa, o tempo do Natal e assim por diante. Então, em geral, o tempo da Páscoa é o tempo em que nós o lemos de uma maneira mais concentrada. Ainda que algumas partes do Evangelho de São João, lamentavelmente, fiquem para fora, ele é um evangelho maravilhoso, precisa ser bem lido nos detalhes. E, sendo assim, ou seja, estando nós concluindo o tempo da Páscoa, hoje e amanhã, na missa que seria da manhã, lemos os versículos finais do Evangelho de São João. E na missa da noite já celebramos a vigília de Pentecostes, que é de fato que celebraremos amanhã. Portanto, não leremos os últimos versículos. E o conjunto de versículos, a perícope penúltima, é essa que nós lemos aqui. Quando Jesus, depois de se manifestar aos discípulos à beira do mar da Galileia, depois de lhes ter feito fazer a pesca milagrosa, depois de lhes ter preparado aquele café da manhã, peixe com pão sobre a brasa, eles começam a andar pela praia, pela dinâmica do texto. Nós percebemos que ele foi ficando para trás junto com São Pedro, enquanto os outros discípulos iam adiante deles. Então, Jesus perguntou a Pedro, a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? A palavra amas é a palavra agapeisme. Agapeisme, mais do que estes. Então ele está falando de um amor perfeito, do amor sobrenatural absoluto. Mas ele chama Simão de filho de João, filho de Jonas, ou filho de João. Ou seja, ele não chama de Pedro, ele vai à sua identidade natural. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu filo-te, tu sabes que eu gosto de ti, que eu sou teu amigo. Há um descompasso da pergunta para a resposta. Jesus pergunta de um agape maior do que todos, e Pedro responde de um filo, de um amor de benevolência, um amor humano, um amor de um amigo pelo outro amigo. E nessa resposta, portanto, está contida a vergonha de Pedro, que é incapaz de dizer uma mentira, que é incapaz de dizer ao Senhor: eu te amo mais do que... Ele havia dito, segundo o Evangelho, ele disse: eu te seguirei para onde fores. E Jesus lhe disse durante a Santa Ceia: darás a vida por mim? Porque no Evangelho Jesus tinha dito que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida.
Ele disse: eu darei a minha vida por ti. Jesus: tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que o galo não cantará antes que me negues 3 vezes. Ou seja, aqui, depois de ter passado a tentação, aqui, depois de ter passado a paixão, depois de Cristo ter ressuscitado, ele era incapaz de dizer a Cristo que ele o amava com um amor tão grande. Mas Jesus lhe diz: apacenta os meus cordeiros. E a palavra cordeiro aqui indica cordeirinho mesmo. Apacenta os meus cordeiros. Apacentar era um ato real. Na antiguidade, os reis eram chamados de pastores, pastores do povo, aqueles que conduziam o povo. Então, ele confirmava, por assim dizer, o pastoreio de Pedro. No Evangelho de São Lucas, ele tinha dito a Pedro que ele seria pescador de homens. Aqui ele diz: tu serás pastor dos cordeirinhos. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Agapeis-me? Mas ele não diz mais do que esses dessa vez. Ele baixa o nível da exigência. Tu me amas? E Pedro, mais uma vez, incapaz de mentir, olhando para a verdade do seu coração, para a verdade de quem ele é, diz: sim, Senhor, tu sabes que eu filo-te, que eu te quero bem, que eu tenho um amor de benevolência por ti, um amor de amigo, que ainda não é aquele amor sobrenatural, aquele amor perfeito, nem de longe. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E em alguns manuscritos gregos, essa palavra ovelhas aparece com um i no meio, que indica ovelha pequena. A ovelha que não é ainda a ovelha mãe. Ou seja, Jesus confirma o pastoreio dele, não mais apenas sobre os cristãos que estão começando na vida interior, mas daqueles que já são um pouco avançados. E por último, pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, fileis-me? Então você me ama apenas com um amor de benevolência, apenas com um amor de amigo. Pedro ficou triste, a tradução literal seria, porque pela 3ª vez Jesus perguntou se ele o amava com um amor de benevolência apenas, se ele tinha por ele apenas filia. Pedro ficou triste, ou seja, porque aquela escadinha desceu. Era um agape maior do que todos, depois virou só um agape, agora é apenas uma pergunta sobre a amizade. Então respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu filo-te. Tu sabes que eu tenho apenas um amor de benevolência por ti. Tu sabes que a minha imperfeição ainda é grande, eu não tenho agape, eu não tenho caridade nesse nível tão maravilhoso que é preciso ter. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Agora sim, é ovelha mãe, são ovelhas crescidas. É muito impressionante, porque se a pergunta sobre o amor é uma escadinha que desce, a outorga do pastoreio é uma escadinha que sobe. Ovelhinha, ovelha, ovelhona.
Jesus entrega para Pedro os perfeitos, justamente quando ele fica triste, porque ele, diante do amor que é Cristo, tem que reconhecer que o seu amor é imperfeito. Isso é muito, muito espetacular para nós, porque tem muitas coisas contidas aqui. Em primeiro lugar, Jesus volta e ele encerra o Evangelho de São João falando sobre amor, sobre agape, para dizer que a essência da vida da igreja é essa. A essência de todos os ministérios e do maior de todos os ministérios, que é o ministério do Romano Pontífice, é esta, é agape, é amar, mas não com um amor meramente natural, um amor sobrenatural, um amor divino. Essa é a essência de tudo, é o que importa, é o que no final das contas é de fato a pergunta mais importante. Em segundo lugar, isso não pode ser gerado em nós por nós mesmos. É apenas graça e dom do Espírito Santo. Ele é o amor. E, portanto, o homem natural jamais será capaz de amar com amor agape. Ele só pode ser vivido por alguém que é renovado, por alguém que nasceu de novo, por alguém que é gestado pelo Espírito Santo, por alguém que se alimenta da vida de Deus. O caminho do amor é a essência da missão do Espírito Santo entre nós. São Paulo diz isso quando ele nos ensina que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque sem o Espírito Santo, o nosso amor é só benevolência humana, nada mais além disso. Todos nós somos apenas Simão, filho de Jonas, Simão, filho de João. Nós jamais seremos Pedro. Teremos a nova identidade. O homem natural é incapaz de amar com amor sobrenatural. Em terceiro lugar, a escada que leva ao cume do amor, ao cume da perfeição, começa no arrependimento. Naquilo que o Velho Testamento, mas também o Novo, especialmente no livro de Atos, chama de temor do Senhor. Temor do Senhor não é medo do Senhor. Temor do Senhor é a percepção da grandeza infinita de Deus e da nossa pequenez, que nos faz ser ínfimos e, pior, pecadores. Ou seja, tudo que nós fazemos é misturado com imperfeição e muitas vezes com as piores imperfeições que existem, que são aquelas da nossa vontade pervertida, da nossa vontade que não quer o que Deus quer, ou que quer o oposto do que Deus quer. Nós não somos apenas ínfimos, nós somos, de certo modo, a ousadez do ínfimo, do ser que, não se reconhecendo pequeno, ainda ousa levantar-se contra a perfeição infinita de Deus e preferir a própria vontade à de Deus. Por isso, os Salmos dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria é o máximo do amor. É o dom do Espírito Santo, que é o dom que informa a caridade, que é saber o amor de Deus, é saboreá-lo. Essa escada que conduz ao cume da sabedoria começa pelo temor, começa pelo arrependimento, começa em nós reconhecermos: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu filo te, Tu sabes que eu apenas tenho benevolência para contigo, eu te quero bem, eu não te quero mal, mas falta muito, muito, muito ainda para eu dar a minha vida por Ti,
para eu te amar com um amor perfeito, para eu saber realmente quem tu és e quem eu sou. Falta muito para crescer nesse caminho. Mas os salmos também dizem: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, o amor de Deus se revela a quem reconhece o seu nada, a sua própria imperfeição. Nós estamos no caminho, nós não chegamos ainda lá. Por isso o Evangelho termina com esse diálogo lindo de Jesus e Pedro. Jesus lhe diz: em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Nós estamos ainda no caminho. E quando nós somos jovens na vida espiritual, nós ainda estamos tão nervosos querendo fazer a nossa própria vontade. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro, eu quero chegar aqui, eu quero chegar acolá, eu tenho tais planos, eu tenho tais desejos, eu tenho tais ambições. E aí Deus, ao longo da vida espiritual, vai desconstruindo isso em nós, vai furando os nossos olhos muitas vezes, vai nos mostrando que nós estamos iludidos, que nós estamos perdidos, que a nossa vontade é ainda um ídolo, que nós colocamos tudo isso sobre o altar do nosso ego e que nós incensamos este ídolo, sempre buscando fazer aquilo que nos agrada, mas isso só nos conduz à imperfeição, só nos conduz à desagregação, a muitas frustrações, até que chega um momento em que nós desistimos de levar as coisas conforme nós queremos e nós nos deixamos conduzir por Ele. Então tudo fica claro, tudo fica evidente. Eu sei para onde eu tenho que ir, porque é Ele que está me conduzindo para lá. É para a cruz, é para a morte, é para a desconstrução do meu ser, mas está evidente, eu desisti de resistir, eu me deixo levar pelo fluxo da torrente incontrolável do amor. Eu sou como Ezequiel, que no começo entrou nas águas e que andava e foi andando, até que chegou um momento em que as águas se tornaram um rio incontrolável e a única coisa a se fazer é deixar-se levar pela correnteza. A correnteza que conduz à morte do meu eu, que é a minha real felicidade, realizando-me nele, desembocando em quem Ele é. É terrível dizer o faça-se a vossa vontade, mas todos nós seremos um dia reconduzidos a esse instante, em que as nossas vontades frustradas terão de se prostrar diante da vontade dEle e dizer: eu desisto de lutar, eu me deixo arrastar pela força da correnteza, porque eu já perdi todas as ilusões naquilo que é humano. Este é o momento em que nós nos tornaremos Pedro, em que a identidade do ágape nos transformará verdadeiramente. Será a hora em que nós não vamos mais pastorear. Nós seremos pastoreados pelo amor, para sermos consumados totalmente nele. Até lá, há um grande caminho de desilusão humana, pelo qual o Espírito Santo nos fará passar dia após dia. O Espírito Santo não nos é dado para ser uma espécie de babá que nos paparica, que sempre se preocupa com fazer as nossas vontades. Ele não é uma espécie de tutor que nos imbeciliza. Ele não faz isso conosco.
Ele quer nos levar à essência do ágape. E por isso, Ele vai nos fazer passar por processos tremendos de desconstrução, até que a verdade sobre nós apareça e a verdade de Deus apareça sobre nós.